Hello, 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 maltinha, sejam todos muito bem-vindos ao segundo episódio da segunda temporada de Sexualmente Falando. E hoje trago aqui para vocês um tema fortíssimo e que toda a gente ama. E eu vou cantar aqui um bocadinho da música que representa este tema, que é: amante não tem lá, e o preço que eu pago é nunca ser amada de verdade. Pois é, maltinha, amante não tem lar, e hoje nós trazemos 3 histórias de pessoas que decidiram não ser fiéis aos seus relacionamentos e quiseram explorar novas aventuras, e obviamente vamos trazer também aqui as consequências que estas histórias depois tiveram. Connosco temos a nossa brilhante, a única, a inquestionável, a magnífica Xana. Boa noite, Xana, eu adoro estar aqui contigo. Boa noite, Xana. João, hoje trouxe histórias de fidelidade, ou melhor, de falta dela. Porque há quem diga que ser fiel é fácil, até aparecer alguém que sabe usar bem o olhar. E é bem verdade, Xana. Vamos então à primeira história do programa de hoje. Dá-lhe, Xana, vamos lá embora. Envolvi-me com um homem comprometido, e agora? Tenho 28 anos e comecei recentemente a envolver-me com um homem de 33 anos, casado há mais de uma década e com 2 filhos. Sempre disse a mim própria que nunca me envolveria com alguém comprometido, mas aconteceu. Trabalhamos juntos e a proximidade acabou por se transformar em conversas, depois beijos e por fim intimidade. Ele diz que gosta de mim, mas que só poderá assumir alguma coisa quando a mulher sair da comunidade. Entretanto, tem fugido de casa para me ver às escondidas e já há rumores por todo o lado. Há dias percebi que continua a ter intimidade com a mulher. Fiquei em choque porque já estávamos envolvidos quando isso aconteceu. Desde então sinto-o distante e começo a imaginar tudo. Eu queria algo sério, mas o meu contrato termina em novembro e vou sair da empresa. Ele diz para dar tempo ao tempo, mas quando lhe digo que o tempo está a acabar, irrita-se. Tenho sido paciente, até submissa, algo que não é natural em mim. Mas queria estar com ele, aprender a cultura dele, a língua, tudo. No fim, já não sabia o que pensar, e acabámos por terminar tudo. Agora só me pergunto, como é que se segue em frente quando o coração ficou preso a alguém que nunca esteve realmente disponível? Que história, Xana! Eu fiquei incrédulo com esta história. Submissa desde quando, minha querida? Amor próprio. O que é que eu digo há tanto tempo, há tantos programas aqui? Amor próprio. Nós, para amarmos alguém, temos de ter amor próprio. E esta senhora não tem amor próprio. Primeiramente, este senhor ele não vai largar nunca a família para ficar consigo. Coloque isso na sua cabeça, porque se já o tivesse feito, ou quisesse de facto fazer, já o teria feito, teve mais do que tempo para isso. 9 meses dá muito tempo para muita coisa. E depois, essa questão do seu contrato estar a acabar e sair ao pé dele, por um lado vai ser bom, porque ajuda a organizar ideias e as coisas dentro de si. Por outro lado, vai ser um bocadinho tipo, acabou, vai ter de seguir para uma próxima, vai encontrar outra pessoa. Eu acho que tem de olhar mais como um relacionamento passageiro na sua vida, e é isso que basicamente foi esta relação. Não pense em ficar mais tempo a pensar que ele vai largar a mulher atual, não vai acontecer, ele não vai fazer isso. E quando mais tempo você aí ficar, mais se vai magoar, principalmente é isso. Então tenha respeito por si própria, respeite-se a si própria e saia daí assim que puder, assim que o seu contrato terminar, termina o contrato e saia daí, porque ele não vai acabar com a mulher para ficar consigo, e isso está mais do que nítido na forma com que ele age consigo diariamente. Porque se ele quisesse, já o teria feito, ele teve mais do que tempo suficiente para o fazer. Portanto, tenha amor próprio, respeite-se a si própria e decida sair de um local que não a respeitam. Isso é muito importante. Nós, na nossa vida, temos de saber ver quando está na hora de sairmos. E é tão bom quando está nessa hora de sairmos e nós temos a coragem de sair. Porque é muito difícil, às vezes, sairmos dessas situações que são necessárias. O facto dele estar casado e comprometido e com filhos e tudo mais, isso também mostra um bocadinho do caráter da pessoa que ele é, não é? Porque ele trai a mulher já com 2 décadas de casamento, 2 filhos, e trai a mulher com uma outra pessoa só por causa ali de um romance, de um clima. E acho que também não deve ser uma pessoa assim com muita maturidade emocional para se comprometer a um relacionamento sério, se não tinha feito essa situação. No caso, acabou por lhe magoar a si
e também à mulher quando se descobrir, que raramente descobrem, infelizmente. O conselho que eu lhe tenho para dar é fuja. Agora, relativamente aqui à sua questão de como seguir em frente, é simples. É seguir com a sua vida. Primeiramente, sair desse local é uma coisa que lhe vai ajudar a lidar com essa situação. Primeiramente, sair daí e depois ir fazer uma outra coisa da sua vida que você realmente goste. Alguma coisa que você sinta que vale mesmo a pena perder o tempo e investir o seu tempo nisso, nesse novo projeto. Pode ser um projeto profissional, pode ser um projeto de voluntariado, por exemplo. Alguma coisa que também se redescubra a si própria, isso é muito importante. E acho que isso são alicerces que vão ajudar a que você saia desse sentimento e dessa sensação, porque é necessário que você continue com a sua vida. Você não pode ficar presa para sempre a uma pessoa que nunca esteve disponível para si. E você próprio admite. Portanto, se ele nunca esteve disponível, não pode ficar preso a uma pessoa que não está disponível para si, ponto. Portanto, siga pela frente, meta a primeira, arranque e vá pela vida fora, que a vida é linda, e aproveite sempre todas as oportunidades que a vida tem para lhe dar, independentemente da opinião dos outros, que é apenas a opinião dos outros, não é sua. Isso é que é importante. E agora vamos à segunda história do programa 2. Dá-lhe, Xana! Fui amante sem saber. Tenho 26 anos e achei que tinha encontrado finalmente alguém que me tratava como mereço. Conheci um homem num jantar de amigos e a química foi imediata. Ele era atencioso, presente, mandava mensagem todos os dias, fazia planos comigo, falava do futuro como se fosse certo. Durante 3 meses vivi numa bolha perfeita, até ao dia em que recebi uma mensagem anónima no Instagram. Ele é casado. Tem uma filha de 4 anos. Tem cuidado. Senti o chão desaparecer. Confrontei-o e ele admitiu tudo, mas disse que o casamento estava morto, que dormiam em quartos separados, só não saía de casa por causa da filha. Eu quis acreditar. Quis tanto acreditar que continuei. Mas comecei a reparar nos padrões. Ele nunca atendia chamadas à noite, nunca dormia comigo, nunca aparecia aos fins de semana. Um dia, a mulher dele ligou-me. Disse-me que sabia de tudo, que ele já tinha feito isto antes, que eu não era a primeira. Nesse momento percebi que tinha sido amante sem saber e depois amante por escolha. Terminei tudo, mas fiquei com uma pergunta presa na garganta. Como é que se volta a confiar em alguém depois de ter sido enganada e depois ter-me enganado a mim própria? Aixa, esta segunda história arrebentou aqui o programa. Como assim? Eu estou incrédulo, tá? Eu estou incrédulo ainda. Abençoada senhora que lhe mandou mensagem, primeiramente nesta história, abençoada, senão até hoje estava a ser enganada totalmente. Depois, meu Deus, porquê você continua sabendo que ele estava casado, independentemente se a relação estava morta? Mais uma vez eu digo aqui neste programa, isto é falta de amor próprio. As pessoas não têm amor próprio, porque se tivesse amor próprio, esta situação não acontecia. Você tem de ter mais amor próprio. Você sujeitou-se aqui a uma situação muito infeliz, que também é muito visível. Há montes de gente, infelizmente, que passa por estas situações, que dizem que o casamento já está morto, mas continuam com estes subcasos da relação. E que, na minha opinião, se a pessoa já não gosta da outra pessoa, termina a relação, avança para outra. Não é andar a deixar de sofrer a pessoa eternamente só porque, ai não, mas ela é mãe dos meus filhos. E o que é que isso justifica? Andar a trair com outra pessoa. Não justifica nada. Agora, relativamente aqui a esta situação, aquilo que eu tenho para dizer é: você, ok, foi amante sem saber, é facto, porque ele não lhe contou, mas ele quando lhe contou, você também não devia ter continuado com isso, sabendo que era amante. Você continuou numa situação em que se calhar se sentiu confortável para continuar, mas depois percebeu que afinal a relação dele com a mulher não estava assim tão morta, porque os sinais estavam lá. Agora a pergunta que eu lhe quero fazer é: será que esses sinais não estavam lá desde sempre? Será que esses sinais você já não os tinha visto antes e apenas meteu tapar o sol com a peneira para não verificar essas situações? É que aqui decidiu sofrer por uma coisa que não valia a pena e você sabia disso. Então, mais uma vez eu digo aqui, é falta de amor próprio. As pessoas não têm amor próprio e depois têm estes casos, estas situações, infelizmente, que são tristes, que se subjogam a relacionamentos e a situações infelizes. E isso é de facto muito, muito infeliz.
E eu espero que a minha querida, se estiver a ver o meu programa, que consiga sair dessa situação e consiga sair em frente, porque é muito necessário na sua situação. Relativamente à sua pergunta final, onde indica que gostaria de saber como é que volta a confiar noutra pessoa novamente, é muito simples, é um bocadinho daquilo que eu já disse na história anterior. É ir em busca de alguma coisa, de uma realização pessoal, profissional, de alguma coisa que você sempre quis fazer e nunca teve coragem para fazer, através de alguma coisa que primeiramente a desafie, depois a consiga colocar num outro patamar na sua vida e que consiga entender que pode amar novamente outra pessoa que realmente a ame e não apenas amar uma pessoa porque tem de amar alguém, ok? Porque isso nunca funciona nem nunca corre bem. E ir aqui em busca de alguém que de facto goste de si, que queira e que queira ter também algo consigo. Isso é muito, muito importante ao longo da sua vida. Ir descobrindo coisas novas, por exemplo, fazer um novo curso, aprender a cozinhar uma receita qualquer que você queira aprender, sei lá, fazer artes visuais, artes plásticas, alguma coisa em que se consiga redescobrir novamente para a vida. Porque você necessita de continuar a sua história e não tem fio condutor. Porque o fio condutor da sua história era esse relacionamento. E esse relacionamento trouxe essas consequências todas que foram traumáticas para a sua vida. Então você agora necessita de redescobrir-se novamente a fazer outras coisas. E isso é muito importante ao longo da nossa vida, nós redescobrirmos, nós irmos fazendo outras coisas, nós irmos vendo, viajar. Viajar é ótimo, por exemplo, para superar estas situações. Pode fazer uma viagem de um sítio que você não conheça, queira muito ir lá e que consiga financeiramente ir, né? Porque isso também é importante. Consegue, por exemplo, fazer essa viagem. Era uma ótima ideia para si. Pense nisso, pense dessa forma e é desta forma que vai conseguir continuar com a sua vida para a frente. O voltar-se a apaixonar e envolver-se com outras pessoas é algo que possivelmente ainda vai demorar algum tempo, porque isso tão cedo agora vocês não devem querer outra relação, que é normal, ninguém aguenta. Vamos então agora para a terceira e última história do programa de hoje, que é uma história que eu gosto imenso e que eu quis trazer aqui para vocês para fechar o programa em bom. Portanto, mais uma vez eu digo, isto está demais, que é, dá-lhe Xana, vamos embora para a frente. Sou eu que tenho amante e estou preso aos dois mundos. Tenho 35 anos, sou casado há 8 e há 2 anos comecei uma relação paralela. Não foi planeado, aconteceu. A minha amante faz-me sentir vivo, desejado, visto. Com ela sinto uma versão que já não encontro no meu casamento. Mas a minha mulher é a minha família, a pessoa que esteve comigo em tudo, a mãe dos meus filhos. Vivo dividido entre dois mundos, o da estabilidade e o da paixão. Prometi várias vezes que ia terminar com a minha amante, mas quando tento, entro em pânico. E quando penso em deixar a minha mulher, sinto-me um monstro. A verdade é que não quero perder nenhuma das duas, mas sei que vou acabar por perder as duas. A minha amante diz que está cansada de ser segredo. A minha mulher começa a perceber que algo não está bem. Eu sei que sou o vilão desta história, mas não consigo sair dela. Por isso pergunto, quando alguém vive entre duas vidas, existe alguma saída que não seja destruir tudo? Obrigado, Xana. Esta história só me faz lembrar uma música que é Duas vidas separadas pelo tempo. Eu quando li esta história, eu digo assim, isto é completamente fora do normal. Então eu tinha de trazer aqui para vocês. Vocês sabem que só aqui no Sexualmente Falando é que vocês encontram as melhores histórias de sexualidade e de coisas assim fora da caixinha, não é? Primeiramente, quem começa uma relação há 2 anos, estando junto há 8, não é uma pessoa que, não, foi uma paixoneta que aconteceu uma vez. Não. É uma pessoa que tem uma coisa que se chama falta de caráter. Porquê? Porque se você está com uma pessoa e está a se envolver com outra, não tem caráter. Ainda por cima durante tanto tempo. Está a ser enganado. Há muito tempo. Então não é uma situação que seja esporádica. Você está a ter 2 relações ao mesmo tempo sem ninguém saber. Obviamente isto não é julgar, mas é falta de caráter da pessoa. Porque mais uma vez eu digo aqui, se você queria ter começado essa segunda relação, tudo bem, tinha terminado com a primeira,
A sua filha vai sempre continuar a ser sua filha até ao fim da sua vida e mesmo depois da sua morte vai continuar a ser sua filha, mas isso não encarrega que tem de ficar com a mãe dela. Então, isto aqui foi uma escolha de falta de caráter, porque você podia ter escolhido a melhor parte. Que era o quê? Não magoar ninguém, ter terminado a relação, ter seguido em frente. Então isso foi uma coisa de má índole. Agora, essa situação de referir que está entre dois mundos, o da estabilidade e o da paixão, são coisas que são feitas da sua cabeça. Porque com a sua companheira, se você ainda a amasse, visto que já não ama, teria a paixão e teria a estabilidade. Porque foi com ela com quem você casou. E você casou-se não foi por causa da estabilidade, foi porque estava apaixonado por ela. Então, você tinha tudo com aquela pessoa. Agora, se você me disser assim, não é? Há que ter consciência das coisas. Está a enganar outra pessoa que está consigo, que é mãe dos seus filhos. Não, mas a situação já não dá mais. Tudo certo, mas aí termina a relação, começa uma outra. Não anda com duas ao mesmo tempo para enganar duas pessoas. Fora que a sua mulher cuida dos seus filhos para você andar a sair com a sua amante. Desta situação aqui da sua amante estar a dizer que está farta de sentir-se em segredo e em segundo plano, normal. Ninguém quer estar em segundo plano na vida de ninguém. E você neste momento está a iludir a amante, não, aliás, você primeiramente está a iludir a sua companheira, está a iludir a amante, porque está-lhe a dar a ela uma confirmação de uma relação de algo que você não vai ter disponibilidade para já para o ter. Porquê? Porque você está comprometido. E, mais uma vez, eu falo aqui da falta de amor próprio. Porque para a sua amante estar-se a submeter e a subjugar uma situação dessas é porque também não tem amor próprio. Ponto. Porque quem tem amor próprio não se subjuga a uma situação dessas, não é? Não se vai subjugar a uma situação com uma pessoa que está a usá-la. Ponto. Peço desculpa, você está a usá-la. Ou seja, como se fosse o seu brinquedo para as horas livres. Isso não faz sentido. As pessoas não são brinquedos, ninguém é um brinquedo. Somos todos seres humanos. Então, tem de ter consciência dessa situação. O meu conselho aqui, e que você está a perguntar, respondendo à sua pergunta, você vai ter, ou termina com a amante e mantém o seu casamento e os seus filhos e quando há seu pai de família e não sei o que agarrado à sua mulher, ou vai para o lado da paixão, larga a sua mulher, continua a dar-se com os seus filhos, faz a sua vida normal, mas larga a sua mulher e vai ter com a amante, vai construir uma vida com a sua amante e tudo certo. Portanto, tem essas duas saídas, tem essas duas possibilidades, ainda pode ser feliz independentemente com quem escolha ficar. Agora, para fecho de programa, como é habitual aqui convosco, eu trago uma frase de programa que eu quero ler aqui convosco. A frase do programa de hoje, eu tive de procurar e tive de trazer, porque é de facto uma frase que simboliza um pouco sobre aquilo tudo que nós já falámos aqui hoje no programa. E então a frase do programa de hoje é: a fidelidade não é promessa, é uma escolha e cada escolha tem uma consequência. Eu desejo-vos a todos vocês o resto de um bom fim de semana para todos vocês, uma boa semana que se avizinha, que começa entretanto. Quero-vos deixar aqui também dizer que caso tenham alguma dúvida, caso queiram partilhar a vossa história comigo, já sabem, mandem para o meu e-mail. Para qual e-mail? Vou deixar aqui em rodapé, que é o sexualmentefalando@gmail.com. Para a semana vou trazer mais um vídeo com mais um tema, com uma coisa que eu adoro. O tema da próxima semana é ótimo, vocês não podem perder mesmo, tá? É ótimo o tema da próxima semana. Eu já o tenho aqui preparado, pensado. É um tema ótimo que eu quero muito partilhar convosco. Quero-vos desejar a todos vocês, então, o resto de uma boa noite, um bom fim de semana e também uma boa semana que se avizinha para todos. Quero-vos também dizer que, independentemente das vossas escolhas, escolham sempre ser felizes e tentem sempre não magoar o outro para que vocês também não saiam magoados nessa história. Desejo-vos a todos vocês, então, o resto de uma boa noite. Vemo-nos no próximo Sexualmente Falando. E vamos começar agora a gravação. Duas vidas separadas pelo tempo. Duas vidas. Não sei agora o nome do resto da música. Xana nas alturas.
Agora levando, né? Tem de dar o play nisto. Eu já não sei se cheguei a responder à questão do senhor, se não cheguei. Espera aí. Não, eu não sei. Perdi-me na história. Ela estava a ler, eu perdi-me. E vou dar aqui o coelho e corta. Cortou? Ótimo. O programa de hoje, isto hoje foi intenso. Isto hoje prometeu. Adiós, ade, goodbye.